Eles estão te observando. Parte 1. O sussurro além do véu. Nenhuma vida termina, apenas muda de forma. Era noite, fechada, quando a antiga rádio comunitária de Porto Velho anunciou um programa inusitado: Contatos do Além a Verdade que não queremos ouvir. A voz do locutor, rouca e tensa, dizia: prepare-se para ouvir aquilo que jamais contou a ninguém. Prepare-se para confrontar o medo do desconhecido. Entre as sombras do pequeno estúdio, um convidado especial se ajeitava na cadeira. O professor Arthur Stein, conhecido por suas pesquisas em dimensões ocultas e fenômenos parapsíquicos. Com um olhar calmo até demais, Arthur começou: estamos todos condenados a atravessar o véu. Mas e se eu dissesse que esse véu pode ser rasgado? E se os mortos pudessem responder? O silêncio na sala se tornou quase sólido. Arthur, especialista em transmigração de consciência, falava com uma certeza assustadora. Vocês acreditam que a morte é um fim, mas não é. O corpo morre, sim, e isso é inevitável. Mas o que vocês são, permanece. O que vocês amaram, continua existindo. E o mais perturbador é que eles podem nos ouvir. E às vezes respondem. Os olhos do técnico de som se arregalaram quando as luzes piscaram, mas ninguém comentou. Arthur prosseguiu, quase num sussurro: a maioria sofre porque não compreende. Quando entendemos, deixamos de temer. Mas para isso, precisamos olhar na escuridão e aceitar o que nos observa de volta. Ele falava do conceito de descartar o corpo, não da morte. Chamava de descarte do soma, como quem trocasse de roupa ou largasse uma pele. A consciência não morre, ela apenas atravessa. Então ele lançou a frase que ninguém ali jamais esqueceu: ninguém perde ninguém, apenas não consegue mais ver. Naquela noite, algumas pessoas da plateia relataram ter sentido presenças. Outros nunca mais voltaram. Parte 2. Vivos entre nós. Os relatos começaram a se acumular logo após aquela noite. Pessoas comuns, vizinhos, colegas de trabalho afirmavam ter visto sombras ao acordar. Outros diziam ouvir sussurros vindos de lugares vazios. E então Arthur voltou à rádio. Com a mesma serenidade ele explicou: o mundo que vocês conhecem é apenas um entre muitos, e os chamados mortos vivem em um deles, mas eles nos observam mais do que imaginam. Arthur descreveu como consciências continuam a existir, mesmo após a morte do corpo. Como elas permanecem próximas, às vezes presas ao nosso mundo. Muitos sofrem, não porque morreram, mas porque foram esquecidos. O tom de Arthur se tornou mais sombrio. E sabem o que é pior? Alguns são evocados sem que saibamos. Ele falava da dor dos vivos, das saudades, dos lamentos e de como isso se transforma em amarras. Quando você diz não posso viver sem você, quando chora todas as noites pela perda, você está puxando essa consciência de volta. Você aprende e ela nunca irá embora. Foi então que Arthur contou sobre um caso que jamais esqueceu. Uma senhora visitava o túmulo do marido todos os dias, durante anos, até que certa noite ela viu o marido parado na porta de casa, olhos vazios, rosto sem expressão.
Arthur concluiu: o amor pode se tornar corrente, e correntes prendem vivos e mortos. O ambiente da rádio parecia pesar no ar. Alguns disseram que, ao final da gravação, o reflexo de Arthur no vidro não se movia ao mesmo tempo que ele. Parte 3. A arte sombria da comunicação. Na terceira visita à rádio, Arthur decidiu revelar aquilo que muitos evitavam perguntar. Sim, é possível fazer contato, mas vocês devem entender o preço. O apresentador, já desconfortável, tentou manter o tom leve. Então, não precisamos de médiums ou dons especiais? Arthur apenas sorriu, um sorriso frio. Não, todos vocês têm a capacidade. A questão é, vocês suportam a resposta? Ele explicou que a comunicação não exige palavras, que energias, pensamentos e até emoções são pontes entre os vivos e aqueles que estão além. Quando você sente um calafrio, quando o ambiente pesa ou quando algo parece não estar certo, pode ser um chamado ou uma resposta. A tensão subia. Arthur descreveu como todos carregamos um veículo energético, um campo invisível, que nos conecta ao que não vemos. Se você entrar em um lugar e sentir medo, é porque já houve um contato. Você apenas não percebeu. Mas ele advertiu: o problema não é estabelecer a comunicação, é entender quem está do outro lado e o que quer de você. Os olhos do técnico de som estavam fixos na tela, mas suas mãos tremiam. Arthur revelou casos em que pessoas tentaram contato sem preparação e passaram a ouvir vozes incessantes. Outras começaram a ver vultos à noite. Algumas simplesmente desapareceram. Buscar os mortos é como abrir uma porta. Às vezes, não é você quem decide quando ela se fecha. Quando a transmissão terminou, um som ecoou pelo estúdio. 3 batidas secas, vindas de dentro da parede. Parte 4. O preço do chamado. Na última transmissão, o estúdio inteiro parecia diferente. O ar estava denso, as luzes mais fracas. Arthur olhou diretamente para a câmera. A comunicação com os mortos não é um jogo, é um chamado, e todo chamado exige resposta. Ele contou sobre aqueles que buscaram contatos por curiosidade e acabaram assombrados por presenças indesejadas. Imagine um aluno na escola. Você o chama para fora da sala sem motivo. Ele perde a aula. O mesmo acontece quando você chama alguém que já partiu. Arthur falava de energias, de evocações inconscientes, de como o desespero humano arrasta consciências para junto dos vivos. Mas então ele fez uma revelação. Algumas entidades não são quem vocês pensam. Nem sempre é o ente querido que responde. O apresentador engoliu em seco. Arthur finalizou em um tom mais baixo, quase um sussurro. Há consciências que se alimentam dessa invocação. Quanto mais você chama, mais elas se aproximam. Naquela noite, a gravação terminou abruptamente. O técnico jurou ter visto alguém atrás de Arthur, mas ao checar as imagens, não havia ninguém. As fitas dessa última gravação nunca foram ao ar. Dizem que, se você ouvir bem, em meio ao silêncio do estúdio vazio, ainda pode escutar as batidas. 3 batidas e um sussurro chamando seu nome. A última batida silenciou o mundo ao redor. Mas o que você ouviu aqui não vai desaparecer tão fácil.
Agora você sabe, e o que é conhecido nunca mais volta a dormir. A névoa se espalha e entre as sombras ele observa sentado em seu trono de ossos e segredos esquecidos o Rei Fantasma. Você buscou respostas. Agora carrega o peso delas. Se você chegou até aqui, é porque já está marcado. Curtiu essa história sombria? Inscreva-se no canal Rei Fantasma. Deixe seu like, se teve coragem até o fim. Compartilhe com quem ainda duvida do que existe além. E comente aqui embaixo. Você já sentiu que não estava sozinho?